Eu gostaria que você, com a sua Bíblia, abrisse no quarto Evangelho de João, logo no capítulo 1. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Eu sei que não é estranho esse texto, mas anda estranho na vida das pessoas. Queira você saber, existem muitos pregadores que já não têm mais a convicção da existência do inferno, da condenação eterna, e por isso essas igrejas não pregam mais o arrependimento. E também nossos filhos, também muitos de igreja, já colocam em dúvida a criação pela palavra de Deus, como nós vemos no livro de Gênesis. Não é uma pregação, nem uma mensagem nova, mas é uma pregação para reafirmar pactos de fé, de convicção, de certezas, não de estudos matemáticos ou físicos, biológicos dos homens, mas na pura fé de que Deus fez tudo do nada. E que nós estamos, neste momento, pela vontade dEle. Para você, meu irmão, isso deve ser suficiente, deve ser tudo. E João escreveu assim, nossa leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento de gratidão, neste momento único de poder falar da sua santa palavra, nós agradecemos. Dê-nos, Senhor, sabedoria celestial para podermos falar das coisas que os espirituais possam compreender e que os carnais possam acender uma luz dentro do coração e que o homem natural possa brilhar uma luz que nunca viu, Jesus. Em nome de seu Filho, nós te agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Leitura interessante deste apóstolo maravilhoso. E ele, no último versículo, ele diz: estava Jesus no mundo desde a eternidade, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Jesus fez o mundo e o mundo o maltratou. Mataram Jesus, tiraram ele do mundo que ele fez. Mas não parou por aí. É o único que ressuscitou e voltou para o céu. Nós somos diferentes de qualquer fé, de qualquer religião, porque o nosso Salvador ressuscitou. Ele venceu a morte. Nesses tempos em que nossos filhos estão sendo doutrinados a não crer em Deus, não crer em Jesus, não crer na salvação, não crer na condenação eterna, não crer na existência do inferno, não crer no pecado original através de Adão e Eva. Aliás, eles não creem, mas buscam entender coisas. Segundo a palavra, eles se fazem loucos. São loucos. Nós temos a obrigação de ensiná-los a crer. Nós temos a obrigação
de ensinar a crer que Deus criou o mundo e tudo que nele há. Pegue Gênesis e creia que Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja separação entre águas e coisas sólidas, houve. De forma que você pode tomar um tempo de investir aos seus filhos, seus netos. Por exemplo, abrir a Bíblia no Salmo 33:6 e ler para ele: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. É crescente o número de pessoas que riem deste versículo. Mas existe um povo que crê neste versículo. Em nenhum outro livro escrito entre os homens ou aparecido entre os homens possui informação tão verdadeira e tão estremecedora para a humanidade como estas estupendas revelações descobertas sobre a vida, reveladas por Deus aos homens, e que com tanta confiança se lança a dar a única explicação possível sobre a vida, sobre a morte e sobre depois da morte. Nós, apresentando de forma de comprovação a nós, e da qual todos os fatos que se seguem nos acontecimentos, não só isso, mas a fé serve de prova da existência de Deus, o Criador, e de um Deus Salvador do homem. Amém. Como nós lemos, no princípio era o Verbo, escrito pelo apóstolo João, temos aqui uma óbvia referência às palavras iniciais velho-testamentárias no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Gênesis 1:1 está escrito: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Logo nas primeiras palavras de todo o cânon sagrado, descrevem a criação original. Tudo, tão somente pela palavra ordem de Deus. A expressão no princípio, embora faça alusão à criação original, é utilizada no Evangelho de João como o equivalente à eternidade passada, não havendo nisso qualquer ideia de estabelecer um ponto distinto, inicial do tempo, quando Logos, a palavra, o Verbo, teria tido seu ponto de início. Desde a eternidade passada que o Verbo sempre existiu. Em Apocalipse, Jesus revelou a João: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E ele termina em 23:13 de Apocalipse: eu sou o primeiro e o último. Jesus é o que fecha as portas e apaga a luz. É Ele. Nos dois lugares, os céus e a terra, significa claramente antes da criação, antes que o mundo fosse criado, quando tudo era um vazio e nada existia. João confirma que a palavra existia antes da criação do mundo. Em 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 4, eu creio que nós encontramos uma das maiores expressões da complexidade sobre o eterno. E João assim escreveu, porque ele viu, e ele escreveu o que era desde o princípio, o que ouvimos dos profetas, o que vimos com os nossos olhos, isto é, vimos Jesus pessoalmente, o que temos contemplado a sua palavra, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada.
Que privilégio! O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra, que ainda continue cumprindo na igreja do Senhor. Que a fé inabalável possa fazer de você uma crença fundamental de que Jesus veio, de que Jesus esteve na terra e anunciou as boas novas para todos nós. Isso não se fala do homem Jesus, mas aquele que se tornou um homem entre nós, encarnado. No verso 14, João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Irmãos, Jesus é verdadeiro. Foi testemunhado por muitos. A eternidade de Deus é descrita em Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Sempre. A eternidade é comum ser expressada pela frase antes da fundação do mundo. Em Hebreus 11:3 nós lemos: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Tudo que nós vemos não é nada do que os homens pensam, não é nada do que é aparente ser, nada. Em qualquer língua dos homens ou forma de comunicação e imaginação, não será capaz de compreender todas essas existências e o poder da criação, do poder da palavra de Deus. Irmãos, o homem não vai conseguir decifrar nada. Mas você, considerado simples sobre a face da terra, comportados na fé extrema do nosso Senhor, delegada pelo Espírito Santo, você compreende, você aceita. Como pode alguma existência, pela sua voz, criar coisas inexistentes e se fazerem reais às nossas vistas, tanto em matéria palpável e visível, tanto vivas quanto apenas sólidas? Quem pode decifrar senão pela crença da fé? Quem é que faz a demanda da descoberta? O homem, desde que existe, está querendo contrapor a criação de Deus, mas o homem se afunda cada vez mais. Cada vez mais. Depois do pecado ter se estabelecido entre os homens, o homem se tornou tão tolo, tão limitado da compreensão do poder real de Deus, só que ao mesmo tempo soberbo. Por ter se afastado de quem o criou, segundo a sua imagem e semelhança, as dificuldades de aceitarem naturalmente tornaram-se cegadas. Adão e Eva não tinham a mínima dificuldade de entender que Deus criou tudo. Os salvos no Senhor não têm a mínima dificuldade de entender e aceitar que Deus criou tudo. Irmãos, vivemos tão bem, crendo que Deus fez tudo. Assim como a salvação e a vida eterna tornaram-se legíveis nas nossas almas quando fomos restabelecidos na comunhão com Deus, através do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para que pudéssemos ter acesso ao que era tão comum no princípio, antes do pecado de Adão. Com a criatura desvinculada da comunhão, eles vivem na loucura dos seus pensamentos para poderem ter alguma noção, agregando pacas suposições de coisas imagináveis, do impensável da magnitude do poder de Deus. Então o homem não consegue estabelecer por si só o acesso à salvação,
nem a compreensão. Não conseguimos entender a salvação, mas ela está em nós. Não conseguimos entender o Espírito de Deus, mas Ele vive em nós. Ele nos dá a paz. Nós não conseguimos saber a fonte de paz, mas ela está em nós. Nós não conseguimos saber como é a mente de Cristo, mas Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Amém. Temos tudo o que precisamos. Paulo escreve que até os crentes carnais, desprovidos de fé, têm muitas dificuldades para compreender sobre os ambientes celestiais e a sua própria vida daqui. Nem a imaginação celestial para discernir as coisas espirituais. Na primeira carta dos Coríntios, nos primeiros capítulos, agora no capítulo 3, versículo 1, Paulo escreve: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Imagine membros da igreja ter que falar como a ciência do mundo e não das coisas espirituais. Retornaram às limitações como os homens naturais em Adão. Mas logo um pouquinho antes da nossa leitura em 1 Coríntios, agora no capítulo 2, versículo 14 e 16, olha o que Paulo revela. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Isso para nós é natural, que eles realmente não conhecem. Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quem está nessa situação, ou quem está, por exemplo, nesta reunião, está nos ouvindo, neste culto de adoração a Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus, neste momento, apenas vê gente reunida com roupa discreta, como os irmãos e as irmãs estão, com Bíblias nas mãos, cantando hinos maravilhosos e orando, pode até emocionar, mas a compreensão espiritual não chega. Quem não tem o Espírito do Senhor não compreende nada na igreja do Senhor. E sem comunhão, apenas vê gente, palavras, cânticos e bancos. Decepcionante ver a igreja do Senhor nesse estado. Se você se encontra assim, corra para o Senhor. Peça a Ele para abrir seu coração e que a luz verdadeira possa entrar e alumiar seu coração e te dar discernimento. Amém? Em Provérbios 28:5 nós lemos: os homens maus não entendem o juízo. Olha, Paulo já escreveu, os homens naturais, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Na continuação de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo agora 15 e 16, Paulo fala desse provérbios, dos homens que buscam o Senhor e entendem tudo. E ele diz que o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Isto é, ele entende das coisas, mas o que ele entende, ninguém discerne ele. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas Paulo diz, nós espirituais temos a mente de Cristo. Seu vizinho, seu filho, seu neto, sua esposa, seu esposo, seu colega de trabalho, se eles não têm o Senhor, não vão te entender. Não vão te entender. E você vai ter que ter paciência. Certamente encontrarão explicação mentirosas ao nível da sua limitação e das suas loucuras carnais. Por exemplo, prega-se nas escolas para os nossos filhos a tal teoria da evolução, balela, mentira. O homem, do jeito que as coisas foram criadas, elas ainda são. Por isso que diz a criação original. O homem está cada dia mais pecador.
mas da mesma forma quando Deus o criou. E Paulo dá receita para quem quer melhorar. 1 Coríntios 3:18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Tome doses de loucuras de Deus para compreender as coisas de Deus. É isso que Paulo fala. Você quer saber as coisas de Deus? Fique louco para o mundo. Por isso, irmãos, que as pessoas não gostam de nós, não gostam de ouvir as nossas conversas, porque não está na mesma vibe espiritual deles. Entenda, tenha paciência. Eles não querem saber de assuntos celestiais, porque não está no nível deles. E Paulo diz que até os crentes fracos também estão longe do entendimento das coisas de Deus, reclamam muito. Paulo diz, por isso que há entre vós invejas, contendas, falatórios, brigas, divisões, etc. Quando isso aflora, essas coisas afloram, é porque as espirituais já deu um tchau, tchau, um bye, bye. Não está mais. Se na tua casa está tendo muita discussão, o Espírito do Senhor não está lá presente nem para ouvir. Nem para ouvir. Salmo 90, verso 3 está: Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos de homem. Reduzir a destruição é o completo estado de humilhação. Sem humildade ninguém vai tornar ao Senhor. Jesus, feito homem, não é um homem criado como qualquer um de nós, ou qualquer um de nós que estamos em semelhança. Ele é Deus. Não é criatura ou ser criado. Ele é existente desde a eternidade. Jesus é divino. Compare as declarações de Jesus entre os homens, nesta terra, respeitando a si mesmo sobre lugares que desconhecemos, que pela fé um dia Ele nos levará, para onde um dia iremos. Vamos ler pelo menos 3 versículos. Primeiro, João 8,58. Disse Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E agora os judeus, que criam tanto nesse patriarca, Jesus diz que antes de Abraão ele já era. Em João 17,5, na oração de Jesus aos seus discípulos, olha o que ele ora. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, homem, lembrando do que ele sempre foi com o Pai. Amém, irmãos? Guarde no seu coração. E João 6,46, Jesus diz, não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. E você acredita que Jesus responde esse versículo no capítulo 1, versículo 18 do mesmo livro? Deus nunca foi visto por alguém. Confirma? Nem Moisés chegou a vê-lo, nós cantamos. De passagem, ele viu a glória de Deus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quem conhece o Pai sabe falar do Pai. Quem viveu com o Pai sabe falar do Pai. O Filho veio da parte do Pai para revelar o Criador, Pai, para todos nós. E nós temos o Pai, porque Jesus revelou para nós. Para que possa salvar os homens, para que possa reconduzir os homens a Deus, para que possamos ter acesso ao celestial, para que pudéssemos ser abençoados por Deus. E Jesus disse, em Efésios 1:3, Paulo escreve, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é bendito. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
Deus te abençoou lá do céu. Você é abençoado com todas as bênçãos espirituais, celestiais em Cristo. Isso é muito importante. Agora podemos dizer em espírito para todos os irmãos: Deus te abençoe também, meu irmão. Por isso que nós falamos, Deus te abençoe. Como é que nós vamos dar a bênção de Deus se nós não temos? Jesus veio e nos abençoou. Porque o Pai nos abençoou lá dos lugares celestiais. E agora, vivendo das coisas celestiais no Espírito do Senhor, nós falamos: meu irmão, Deus te abençoe. E Deus ouve, e Deus confirma essa bênção. Nenhum ser mortal conseguiu aproximar-se tanto de Deus, sendo que jamais alguém ouviu. E nós nos aproximamos sem ver. Como? Pela fé, através do seu Filho. Porquanto nenhum mortal pode compreender os desígnios de Deus se não for abençoado por Deus. E Jesus veio dele, junto dele, para nos revelar o Pai. Apresentar o nosso novo Pai. Como nós oramos, nos dá sentido. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém, irmãos? Nós oramos: Senhor grande e maravilhoso, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor bondoso, do qual nós o conhecemos, nos ajude nesse momento tão difícil das nossas vidas. Senhor bondoso, misericordioso, gracioso, ajude a minha família. Senhor, ajude as minhas crianças, ajude as nossas igrejas. Irmão, nós somos liberados para pedir o que quisermos no Espírito do Senhor, para sermos atendidos segundo a graça de Deus. Amém? Está compreendendo o grau que nós temos em relação às coisas espirituais? Essas bonificações imerecidas estão ao nosso dispor, através do Espírito Santo que intercede por nós. Ainda que não saibamos orar, Ele conserta as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Quando eu falo uma besteira aqui na terra, Ele fala para o Pai: deixa quieto, ele está numa situação difícil agora. Mas a intenção dele é boa. É assim que o nosso advogado está no céu intercedendo por nós, gerando lá nos céus só coisas benéficas para nós. Então, irmãos e irmãs, diante dessa realidade espiritual, nós vemos que não há como receber, adquirir comunhão espiritual autêntica, desvinculada da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como. Jesus disse: eu sou o caminho. Não é uma trilha, Jesus não é uma trilha. O significado do versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é que ele é o exemplo. Ele é o motivo para nos sermos conduzidos no caminho do reino eterno. Amém? Devemos evitar qualquer desvio de comportamento, de caminhados, que afaste da luz da vida eterna, que nos ilumina nessas trevas perigosas. Agora estamos no Senhor. Quando Cristo, diz o apóstolo Paulo em Colossenses 3:4, quando é tempo, o advérbio de tempo, quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então também vós nos manifestareis com Ele em glória. Sabe qual é o conteúdo desse versículo? A certeza de quem vive na esperança da vida eterna. Porque o reino eterno não está nos céus, está no povo de Deus nessa terra. Jesus estabeleceu o seu reino e deixou para nós cuidarmos do reino eterno, para nós desenvolvermos as coisas celestiais neste mundo. A nossa preparação, como diz o irmão Renan hoje de manhã, a nossa santificação, como indivíduos separados desse mundo,
alheios às perturbações desse mundo, deve ser em todo o tempo real que ainda nos resta, remindo o tempo. Isto é, irmãos, aguenta firme, falta pouco. Aguenta, que o tempo está passando rápido. Nós mesmos falamos, o dia passou tão rápido. Irmãos, passa rápido também a vinda de Cristo. Ainda que alguns tenham por tardia, Jesus, na sua palavra da vida gratuita, é fonte inesgotável e disponível para todo aquele que um dia creu. Faça uso para a preparação para o encontro com o seu Senhor e Salvador. Ele não nos abandonou. Tomamos a ceia e confirmamos dizendo, até que Ele volte, porque Ele vai voltar. E nós cremos. Não é difícil, irmãos, observar que muitos usam o tempo dedicado para as coisas terrenas. Isso entristece o Senhor. Se tem algo que entristece o reino dos céus, é quando os servos, os filhos do reino dos céus, se envolvem e perdem tempo com coisas que não são do reino dos céus. Isso causa tristeza nos céus, porque está investindo em coisas tão passageiras. Lembre-se que aqui é lugar de montar tendas. Lembra da pregação dos tabernáculos? Aqui é lugar de montar tendas. Não é para fazer casa duradoura. Tudo aqui é passageiro. Morada rápida. Coisas de peregrinos. Coisas de embaixadores. E para terminarmos essa breve meditação, cuidado com as preparações apaixonadas, desprovidas de fé. Tudo que não é de fé, diz as Escrituras, é pecado. Qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Então, muito cuidado. Porque onde está a paixão do seu coração, é para onde você está apontando o rumo que você quer ir. Não desvie do caminho. Todas estas informações que recebemos nesta noite é para te preparar e para reafirmar o pacto do reino eterno que um dia você teve com o Senhor. E quem ainda não tem, quem não veio hoje, poderia estar ouvindo agora, ainda por essas possibilidades de espalhar pela rede mundo afora. Às vezes as nossas pregações passam de Pereira Barreto, passam do estado de São Paulo, chegam em outros estados, em outros países. E alguns irmãos que moram aqui não vêm na igreja e também não assistem às pregações. E será? Deus nos ajude. Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém.